um irmão que nós perdemos. Talvez poucos aqui conheçam, Marconi, esposo da nossa irmã Ana. Ela esteve aqui domingo, veio anteontem na oração, né? Ela até havia me perguntado o que significava indulto em apenso, porque o esposo dela, eu conheci ele há mais de 20 anos, desde que a gente era da outra igreja, ele já ia. E sempre naquela luta para tentar vencer o vício das drogas, se envolveu em alguns assaltos. Metade desses 20 anos que eu conheci, ele passou preso. E agora estava cumprindo pena, faltando 1 ano e 8 meses. E estava com indulto na mão do juiz. Aí foi para indulto é perdão. Talvez eles vão diminuir a pena dele, já que ele está em regime semiaberto, trabalhando na colônia lá, né? Em São Vicente. Podia ser o indulto do Natal agora. Com certeza ele ia passar o Natal aqui com a gente. Como uns feriados atrás ele esteve, né? Aí ele teve um ataque cardíaco na prisão hoje de manhã e faleceu. Então é uma pena, um moço, 42 anos, um excelente jardineiro. Aí nós devemos orar pela família. A irmã Ana, a filha dela, a Jéssica, conhecido, né? Quantos conheciam o Marconi aqui? Bastante gente conhecia o Marconi, né? Então vamos orar. Eu não sei se o enterro vai ser por aqui, se vai ser lá. Vai ser aqui. Ela avisou que vai ser aqui? Ah, vocês já sabiam? Ela me ligou, disse para avisar para o senhor. Que horas? Me ligou agora à tarde. Não sabe que horas? Não, o horário ela não sabia ainda. Sabia que porque ia para Santos, depois vinha para aqui para Vicente Carvalho. Agora, o enterro era amanhã, mas ela não sabia a hora ainda. Então vamos orar pela família, né? Pedir para Deus estar fortalecendo a Ana, a Jéssica, a família que sofreu essa perda. Senhor, nós sabemos que Tu sempre fazes o melhor. Nós sempre que quisemos ver o Marconi liberto, bem contigo, mas Tu preferiu levá-lo assim. Creio que levou no momento que ele estava bem contigo. E agora fica a perda que essa família sofre, mas nós pedimos que Tu esteja consolando, fortalecendo e fortificando a cada coração, para que eles possam, nesse momento de dor, ter o seu consolo, o seu fortalecimento, possam também ter esse momento de reflexão. Ficamos nas Tuas mãos, entregando a Ti, sabendo que Tu sempre fazes o melhor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Que Tu agora, Pai, nos ilumine, nos direcione no estudo da Tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento Teu, em nome de Jesus, amém. Nós vamos abrir novamente nossa Bíblia nessa noite, na carta de Judas, no único capítulo dessa carta. Vamos lê-lo todo, como temos feito há 2 semanas, essa é a terceira, e hoje nós terminamos o estudo dessa carta, creio que nós terminamos hoje, para na próxima quinta-feira a gente introduzir um novo tema, amém? Carta de Judas, que era irmão do Senhor Jesus, um dos pastores da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Judas era irmão de Tiago, e ambos eram filhos de Maria, irmãos de Jesus. Judas é um livro antes do Apocalipse, e nos diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos.
Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Queridos, essa carta do apóstolo Judas mostra bem a realidade dos dias de hoje, o que acontece no meio da igreja. A igreja que eu falo é a igreja em geral. Nós temos aqui um quadro bem atual. Nós temos, antes de Judas falar daquilo que estava acontecendo na igreja daqueles dias, e que se parece com os dias de hoje, os falsos mestres, como nós falamos há 2 quintas-feiras atrás, na quinta-feira passada, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, que estavam infiltrados na igreja. Judas, ele traça um paralelo
desde lá do Antigo Testamento, citando 3 episódios que nós precisamos relembrar para entender. Primeiro, Judas cita o episódio de Moisés disputando com o diabo, aliás, do arcanjo Miguel disputando com o diabo o corpo de Moisés. Lembram aqui, nós lemos versículo 9. Contudo, vou ler um versículo antes. Da mesma forma, antes disso nós falamos na semana passada, ou retrasada, sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram soterradas por aquela chuva de fogo e enxofre, exatamente porque eles andaram numa rebelião declarada contra Deus, o Criador, invertendo o modo correto das relações sexuais. Vocês sabem que o pecado de Sodoma e Gomorra foram as relações homossexuais, principalmente homens com homens, mulheres com mulheres, como Paulo condena na carta aos Romanos e tantos outros textos da Bíblia, que os próprios sodomitas, eles levam esse nome sodomitas exatamente por causa do que era praticado na cidade de Sodoma. Os próprios sodomitas criaram uma Bíblia para eles, a Bíblia graça sobre graça. Então, com certeza, eles mudam todos esses versículos. Aí nós falamos isso na semana passada, e agora no versículo 8 diz que da mesma forma esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou dizer a acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Muitos não entendem esse texto e dizem assim: olha, nem mesmo arcanjo, vocês sabem o que é um arcanjo? Arcanjo é o maioral dos anjos, é o maior dos anjos, e nesse caso é Miguel. Miguel é o maior dos anjos, é o anjo guerreiro. Nós temos na Bíblia alguns anjos que levam nomes. Arcanjo Miguel leva o nome de Miguel, ele é o anjo encarregado de guerrear, é o anjo maioral de Deus. Nós temos na Bíblia outro anjo que leva nome, Gabriel, ele é anjo mensageiro, sempre usado por Deus nas tarefas de transmitir alguma mensagem. Lembram-se que quando Maria foi escolhida, ele que foi até Maria para trazer a mensagem que ela daria à luz ao Salvador. Então, os anjos, eles são organizados de uma maneira hierárquica. Nós temos o arcanjo, só existe um arcanjo na Bíblia, tá? Então está errado quando os pregadores dizem assim: Deus envia os seus arcanjos para, já ouvi essa oração, envia os seus arcanjos para o nosso meio. Só existe um arcanjo, né? Existem muitos anjos, mas arcanjo quer dizer o maioral dos anjos, o anjo maior. Só existe um. Então, é o anjo Miguel, maioral. Nós temos, depois vem o anjo Gabriel, no segundo plano, como anjo mensageiro. E temos os outros anjos que são submetidos a esses. Então, esse texto não é muito bem entendido quando alguns dizem assim: olha, nós não podemos proferir juízo difamador contra Satanás. Nem mesmo Miguel, o maior dos anjos, ousou proferir uma palavra contra ele, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Que episódio foi esse? Vamos entender. Vocês sabem que quando Moisés morreu, ninguém encontrou o corpo dele. Ninguém. Ele subiu ao monte negro, né? E ali, ninguém mais o viu. Por que será? Não encontraram, ele morreu em cima do monte, ninguém encontrou o corpo de Moisés. E diz que houve uma peleja entre o anjo Miguel e Satanás. Olha, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, no versículo 9, quando estava disputando com o diabo, devia ser também o chefe dos demônios, diabo, acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, tudo indica que Deus não quis que o corpo de Moisés fosse encontrado, porque certamente o povo de Israel iria adorá-lo, iria idolatrá-lo. Com certeza eles iam fazer
Eles iam embalsamar o corpo de Moisés. Talvez eles fossem erguer uma pirâmide lá em volta do corpo de Moisés e iam adorar. Eles adoravam até bezerro de ouro, não é verdade? Então, Deus teve que dar um sumiço no corpo de Moisés. E com certeza ele enviou o anjo Miguel para tratar de dar um sumiço, a esconder em alguma cova lá nos montes. Só que o diabo veio e quis pegar o corpo de Moisés, talvez para levar para um lugar onde as pessoas pudessem encontrá-lo. E aí houve aquela briga, aquela guerra. Miguel de um lado e o diabo do outro, disputando o corpo de Moisés. Aí o arcanjo Miguel não proferiu nenhuma palavra injuriosa contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Aí eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, nós não podemos repreender o diabo. A gente tem que fazer a mesma coisa que fez Miguel, dizer: o Senhor te repreenda. Mas não funciona não, gente. Se você tiver uma batalha contra o diabo, vai dizer: o Senhor te repreender, vai rir na tua cara. Ele vai rir, porque ele vai perceber que você não está usando a autoridade que Deus te deu. Eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo. Por que nós podemos dizer isso e o arcanjo Miguel não pôde dizer isso? Veja bem, Lúcifer não era um anjo, ele não caiu, então ele está ali naquela briga, ele estava praticamente em pé de igualdade com Miguel. Ambos eram anjos, só que Lúcifer era anjo caído, e os demônios que o seguiam também, anjos caídos. Mas eles estão em matéria de forças, em pé de igualdade. E nós? Será que nós somos superiores ao diabo em força? Somos superiores aos anjos em força? Não. O Salmo de número 8 diz que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Nós somos um pouco menor do que os anjos. E se nós somos um pouco menor do que os anjos, somos também um pouco menores do que o diabo. Meu Deus. Menores do que o diabo? Sim. Temos que reconhecer isso, porque somos humanos. A força dele é maior do que a nossa. Mas espera aí. Só que ele pode derrotar uma pessoa normal, mas uma pessoa habitada pelo Espírito Santo se torna mais forte do que todas as legiões de demônios juntas. Sabiam disso? A nossa força está porque temos o Espírito Santo de Deus em nós. Por isso você não deve temer, por isso você não deve ficar com medo de lutar contra o diabo, de enfrentar o diabo, não. Porque apesar de sermos mais fracos que eles, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós nos torna mais fortes do que todas as legiões de demônios juntas. Vocês acreditam nisso? É por isso que ele nos respeita, porque temos o Espírito Santo. É por isso. Então, você não precisa, numa luta com o diabo, dizer: o Senhor te repreenda. Não. Pode dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está em mim. Então eu te repreendo em nome de Jesus. O que Miguel não ousou fazer, nós podemos ousar fazer. E ele vai obedecer, porque ele percebe que você tem o Espírito Santo em você. E é por causa do Espírito Santo que está em você que ele se submete às suas ordens. Amém? Então, para ficar bem compreendido esse texto. Agora, Judas está dizendo: nem mesmo Miguel ousou proferir juízo contra o diabo, mas ele, vamos dizer assim, que ele reconheceu a autoridade do diabo, que estava em pé de igualdade com ele por ser em forças iguais. Então ele está dizendo que da mesma forma, os mestres falsos daqueles dias, eles não respeitavam a autoridade, eles ousavam afirmar qualquer coisa contra autoridades, não obedeciam, eram pessoas que desrespeitavam, injuriavam e não tinham respeito algum. Versículo 11, olha, veja só: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Aliás, seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então, o apóstolo Judas, o servo do Senhor, ele traz uma comparação com 3 personagens bíblicos. Caim, que acabou matando o seu próprio irmão. Ele compara também com Balaão, que foi um profeta que
corrupto, gostava do dinheiro. Então, se ele soubesse que havia um prêmio se ele profetizasse coisas boas, mesmo que fosse contra o povo de Deus, para um povo inimigo, ele ia correndo. Aí, se não fosse a mula parar ele e dizer assim: olha, Balaão, não faças tal coisa, você está indo profetizar contra o povo de Deus, visando lucro. Aí, opa, é mesmo. A mula advertiu ele. Só que depois, mesmo obedecendo a Deus e profetizando só o que Deus havia mandado, falando coisas boas a respeito do povo de Israel, ele achou um jeitinho de oferir algum lucro. Então, quando Balaque ofereceu para ele uma grana, ofereceu prêmios, ofereceu recompensa, caso ele desse alguma dica de como o povo de Israel pudesse, como o povo contrário pudesse vencer o povo de Israel, ele foi seduzido pela riqueza e ajudou o povo inimigo de Deus. Sabe como? Para vocês entenderem o que aconteceu com Balaão, que é mencionado aqui, Balaão é aquele profeta que o rei Balaque, rei do povo inimigo do povo de Deus, o chamou, dizendo: olha, venha, profetize contra o povo de Deus, que eu vou te dar recompensa, porque nós queremos vencer esse povo, só que nós precisamos da sua ajuda para você profetizar maldição sobre eles, amaldiçoar eles, e assim nós vamos ganhar a guerra contra eles. Ele disse: mas como eu posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou, o povo escolhido de Deus? E ele só falou coisas boas, porque ele foi impedido pela mula quando estava seguindo o seu caminho. Só que em uma segunda oportunidade, o rei Balaque, oferecendo para ele recompensas, disse assim: olha, dá uma dica aí, como a gente pode vencer esse povo? Aí ele foi seduzido. Sabe o que ele fez? Falou: eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês misturarem as mulheres do seu povo, colocar as mulheres do povo de vocês no meio do arraial deles, elas vão seduzi-los e vão contaminá-los. O povo santo de Deus vai se misturar com o povo de vocês através das mulheres, eles vão se enfraquecer, aí vocês ganham a batalha. Foi exatamente isso que aconteceu. Então Balaão é visto como aquele profeta que corria atrás do lucro. E era esta a situação dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos ensinadores nos dias que Judas escreveu essa carta. No primeiro século já, hein? Imagine hoje. Quanto tem de falso profeta, falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores. Cada dia mais a gente vê coisas que trazem nojo para nós, não é verdade? É só você dar uma abridinha aí na internet, abrir alguns vídeos no YouTube, e você vai perceber quanta coisa, quanta heresia, quanta falsa doutrina, quanta gente pregando a palavra de Deus interessada só no lucro, fazendo coisas absurdas, fazendo e obrigando o povo a fazer coisas absurdas. Você vê que aquilo é nítido, claro, está estampado, é vergonhoso, ver como que hoje o Evangelho está deturpado, modificado, adulterado, corrompido, é corrupção em cima de corrupção, e nisto, quem acaba sendo desacreditado somos nós. Quantas piadas a gente aguenta por aí, falando de pastores, falando de igrejas. Igreja virou uma piada, ser pastor virou piada. Igreja é vista como comércio, a fé é vista como mercado, coisas assim. Então, se naqueles dias estava acontecendo isso, hoje então, mas Judas lembra que eles, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Vocês lembram quem foi Corá na Bíblia? Corá foi líder de um grupo que fez oposição a Moisés, lá no deserto. Ele se rebelou e levou um grupo a se rebelar e disse assim:
Mas por que só Moisés tem a autoridade de Deus? Por que nós também não temos a autoridade de Deus? Por que nós não podemos ser líderes? Só Moisés? E aí, no fim de tudo o que aconteceu, a terra se abriu e tragou a todos eles. Então é como se Judas estivesse dizendo assim: não se engane, eles podem por um tempo até triunfarem, eles podem até por um tempo executar os seus astutos intentos, mas uma hora a terra vai se abrir também, vai engolir essa gente. Uma hora eles vão ter o seu pago, a sua recompensa. Deus até permite que por um tempo eles atuem para que os fiéis realmente se manifestem, para que apareçam aqueles que são fiéis, porque estes tais corruptos são úteis na mão de Deus, porque Deus sabe distinguir quem é quem. A verdadeira ovelha, ela ouve a voz do pastor, ela segue o Senhor Jesus, ela segue os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas aqueles que são bodes vão seguir exatamente o mercenário, o falso pastor. Então, se a gente pegar a igreja dos dias atuais, como eu falei domingo passado, a igreja dos dias atuais com certeza não salva metade, com certeza não salva um terço. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, qual foi a porcentagem? As virgens, 10 virgens representam a igreja. Qual foi a porcentagem das virgens que estavam prudentes, levavam azeites na sua lamparina e não adormeceram, mas vigiaram? Qual foi a porcentagem? 50%. Talvez se Jesus voltasse hoje, 50% da igreja ou menos ficaria. Não estou dizendo só aqui. Aqui talvez a porcentagem seja maior, porque aqui a palavra é pregada verdadeiramente. Mas eu estou dizendo a igreja geral, 50% ficaria. Ou 50% seria composto por essas igrejas que só pregam curas, milagres, prosperidade. E as pessoas que lá estão só estão atrás de cura, de milagre e de prosperidade. Não estão nem aí com o Senhor Jesus Cristo. Vivem a lavonteiro, vivem de qualquer forma, vivem de qualquer jeito. Se dizem cristãos, mas estão longe. Cometem as piores falcatruas que existem. Praticam os piores escândalos. Deturbam o evangelho. Vocês concordam comigo? Não é assim? Então, vocês estão cansados de ver histórias por aí, né? Pessoas que se dizem cristãos, mas cometem uma série de loucuras, né? Hoje em dia a gente tem cristão de todo tipo. Então, não é de se admirar. Então, por isso que eu disse que eu não creio. Eu disse e volto a afirmar, eu não creio que é esta igreja que Jesus vai arrebatar. Não creio. Se não salva um terço, como que Jesus vai arrebatar um povo? Ele vai ter dificuldade para encontrar os que são fiéis. Por isso que eu creio que a igreja que será arrebatada vai ser a igreja purificada pelo período chamado a grande tribulação, vai ser a igreja passada pelo fogo, vai ser a igreja passada pelo moinho, vai ser a igreja passada pela peneira, vai ser a igreja sofrida, a igreja que vai resistir até o sangue, lutando contra o anticristo e se negando a dar a ele a sua mão para ele marcar. Essa é a igreja que eu creio que será arrebatada. Então, Judas o apóstolo, ele fala dos pastores, dos líderes, dos mestres daqueles dias, diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento. Nuvens sem água, impelidas pelo vento. O papel de uma nuvem é o que? É trazer água sobre a terra. Tem o papel, a nuvem é o que? É trazer água sobre a terra. Mas esses aí, que ele compara com nuvens sem água. Não tem água, não chove, não traz bênçãos. Nuvens sem água, levadas, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos. Aquilo que o Senhor Jesus condenou, uma árvore que não dá fruto, ele amaldiçoou.
aquelas árvores sem fruto, aquela árvore figueira sem fruto, 2 vezes morta, não é nem uma vez morta, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Vocês lembram que em Mateus 25, o Senhor Jesus Cristo fala dos falsos mestres, os falsos curandeiros, operadores de milagres, que naquele dia vão chegar para Jesus, no grande dia do tribunal, vão chegar para Jesus e dizer: mas Jesus, em teu nome, nós não expulsamos demônios, nós não curamos, em teu nome, Jesus. O que Jesus vai dizer? Malditos, vão para o fogo eterno, não vos conheço. Olha, Jesus vai dizer naquele dia para a gente, para pessoas que expulsou demônio no nome dele, para pessoas que fez cura no nome dele, dizendo: eu não conheço vocês, vocês fizeram em meu nome, mas eu nunca dei essa autoridade para vocês, não conheço. Gente, pesado, né? Quem serão esses que Jesus vai dizer naquele dia que eu não vos conheço, que expulsou o demônio em nome dele, que curou em nome dele? Então, o fato da pessoa, do obreiro, do pastor, do líder, expulsar demônios, curar, fazer milagre, não quer dizer nada, nada. Não é um atestado que ele é de Deus, não atesta nada. Porque naquele dia, no dia do juízo, o que vai ter de gente dizendo que curou em nome de Jesus, gente que expulsou demônio em nome de Jesus, fez milagre em nome de Jesus, e Jesus vai dizer: nunca vos conheci, não sei, não conheço você. Já pensou que vergonha? Mas eu fazia, acontecia na televisão, eu mostrava ali, eu expulsava demônios em teu nome, Jesus, não me conhece. Eu curava Jesus, eu fazia, não vos conheço, não vos conheço. Certamente os seus milagres eram falsos, milagres paraguaios, falsificados, adulterados, curas também falsificadas, pirataria no nome de Jesus. Vai ter um monte de gente enquadrada nessa situação. Vocês já viram pirataria em nome de Jesus? Milagres piratas, curas piratas, expulsão de demônios piratas. Está cheio, a gente liga a televisão, está cheio, YouTube está cheio, teatro, muito teatro, muito teatro, uma coisa que você vê ali na cara, que é um teatro puro. Olha, aqui no Brasil eu conheço uma meia dúzia que está enquadrada nesses que Jesus não conhece, tenho certeza plena. E são esses que Jesus vai dizer: não te conheço. São conhecidos do Brasil inteiro, estão na televisão, estão na mídia, mas Jesus vai dizer: nunca te conheci, camarada. Você fez em meu nome, mas eu não te dei essa autoridade. E pode existir cura, milagres, expulsão de demônios sem Jesus estar na pessoa? Pode, e acontece. Muitas dessas curas são falsas curas. Muitas dessas coisas não existem. Olha, quer ver uma coisa? Eu, em 30 anos de evangelho, até hoje, se eu vi realmente, olha, milagres mesmo, cura milagrosa, que o homem não pode fazer, a medicina não pode fazer, olha, não foram muitos não, viu? Esses milagres aí, entre aspas, que a gente vê de monte, de baseada na TV, isso uma parte é marketing, mas milagre mesmo de verdade eu conto nos dedos, os que eu vi até hoje, dá para contar nos dedos. Então, não se engane, não se deixam iludir. Quantas pessoas vão atrás desses milagres? Na verdade são engano, Jesus vai dizer: não vos conheço. Mas no versículo 14, nós temos aí uma luz no meio de tudo isso.
exatamente no meio do capítulo único dessa carta, parece que é uma luz que nos traz esperança. É o versículo 14 que diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Então, no meio de todo esse quadro desesperador, nós vemos um raio de esperança. Enoque, o sétimo a partir de Adão, lá no Antigo Testamento, ele profetizou dizendo: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade. O Senhor vem, olha aqui, ele afirma com convicção: o Senhor vem, e vem com milhares de seus santos, todos aqueles que já morreram desde o Antigo Testamento, os que forem arrebatados. Essa vinda aqui do Senhor Jesus Cristo é a sua segunda vinda, porque entendam bem, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele não pisa na terra, ele nem aparece. É aquela vinda do arrebatamento, a primeira vinda, em que ele somente irá nos atrair nos ares. Ele irá nos atrair. Como é que seremos atraídos por a Deus, a Jesus? Veja bem, eu sempre trago essa comparação para a gente entender. Vocês já brincaram de ímã e alfinete? Ímã, taxinha, alfinete, objetos metálicos bem finos. Por exemplo, você coloca um monte de alfinete em cima da mesa, pega um daqueles ímãs que geralmente tem alto-falante e vai chegando perto dos alfinetes. O que acontece? A uma certa distância os alfinetes pulam e são atraídos pelo ímã. Assim mesmo? É a mesma coisa que vai acontecer com a gente no arrebatamento. Aqueles que estiverem em comunhão com Cristo, estiverem com a sua fé firme, vão ser atraídos para Cristo. Imagine, estamos no meio da grande tribulação, assim que eu acredito, assim. Estamos no meio da grande tribulação, que é a luta. Estamos aí há 1 ano, 2 anos, sem poder comprar, sem poder vender, sem poder trabalhar, vivendo pela fé. Imagine como vai estar a nossa fé naqueles dias. A gente vai estar bem crente, a gente vai estar bem firme, a gente vai estar orando o tempo todo, a gente vai estar no Espírito o tempo todo, a gente vai estar ali, olha, meu Deus, volta logo, Jesus, eu não aguento mais, minha família está passando fome, meus filhos estão morrendo, Jesus, o que nós vamos fazer? Aí de repente, o que é isso, mano? Não abrir, a Bíblia fala que é não abrir e piscar de olhos, não abrir e fechar de olhos. A gente, de repente, a gente não está mais aqui, atraído por Jesus nos ares, porque ele aparece nos ares, ele vem nos ares sem aparecer e atrai a todos para ele. A nossa comunhão com Cristo vai estar tão forte nesses dias que nós vamos ser atraídos para ele, vamos sumir daqui da terra e estarmos com ele para sempre. Vai ser muito forte a nossa comunhão nesses dias. Vamos estar morrendo pelo